Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su presencia nesta atividade desenvolvida por Seichonoye de Brasil a través de Superintendência de América Latina. Agradeço por sua presença nesta atividade e agradeço também por a oportunidade para que eu pueda, junto com todos vocês, estudar pouco mais da enseñança Seichonoye. Para que podamos começar muito bem, invito a todos para que possam assumir posição de oração, para que podamos juntos fazer uma oração antes de iniciarmos nosso estudo do dia de hoje. Livro Mis Orações, oração para a segurança e a prosperidade. Mentalize: como estou protegido por Deus, sempre estou saudável. Como estou protegido por Deus, sempre estou feliz. Como estou protegido por Deus, sempre estou próspero. Como estou protegido por Deus, sempre estou seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta hacia a segurança e a prosperidade. Como estou protegido por Deus, sempre estou saudável. Como estou protegido por Deus, sempre estou feliz. Como estou protegido por Deus, sempre estou próspero. Como estou protegido por Deus, sempre estou seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta hacia a segurança e a prosperidade. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. Meus amigos, buenas tardes. ¿Sí? Agradeço mais uma vez a invitação de América Latina para que eu pueda com vocês estudar pouco mais a enseñanza Seichonoye. Hoje vamos estudar capítulo do livro La Humanidad Exenta de Pecado, de professor Masaharu Taniguchi. Sí, é uma compilação do professor Kamino Kusumoto. Transcender el karma. Este é o tema que nós vamos estudar no dia de hoje. Pero já estou acostumado a falar com meus amigos de vários países. Claro, eu estou aprendendo a falar espanhol, então se algumas palavras equivocadas, você hace oração de perdão para o professor, pero eu vou tentar falar com muito amor e aí tenho certeza que você vai compreender mesmo as palavras equivocadas. Antes de iniciarmos, enviar um abraço, sim, um abraço para meus amigos de todos os países da América Latina que estão participando desta atividade. Um abraço para Luciano. Luciano é um adepto da enseñanza Seichonoye da cidade de Passo Fundo, em Rio Grande do Sul, em Brasil. Luciano está participando desta atividade com nós outros, sim? Um abraço para minha amiga Elizabeth Ávila, de Panamá. Sim, um abraço, Elizabeth. Temos também uma representante de Paraguai, Mirta Coronel. Sim, graças por a presença. Temos um ángel de México. O nome é Maria de los Ángeles. Então, Maria de los Ángeles, graças por a participação nesta atividade. Temos um representante também de Argentina, Tucumã. É a jovem Karina. Sim, graças por a presença, Karina. E temos também de Jujuy, um amigo que sempre participa de nossas atividades virtuais, é Jorge Carlos, que está participando com nós outros. Um abraço para todos eles, para todos vocês, graças pela participação nesta atividade virtual em vivo, promovida por Seichonoye de Brasil, através de Superintendência da América Latina. Vamos estudar transcender el karma. ¿Sí? A palavra, hoje vamos utilizar uma série de projeções para que você pueda ter uma compreensão mais ampla do tema, pero este é o livro, ¿sí? La humanidad es exenta de pecado. Você pode adquirir entrando em contato com o Seichonoye de seu país para que você pueda profundizar a enseñanza Seichonoye. Esse é um livro que você não pode ler somente uma vez. Eu tenho um amigo que está lendo por lá
74 vezes já efetuou a leitura do livro La Humanidade Exenta de Pecado. Então, nós vamos compartilhar informações, ¿sí?, sobre o tema transcender el karma. ¿Sí? A palavra karma, no passado, ela tinha um conceito, um significado de actos sagrados. ¿Sí? Depois de um tempo, a palavra karma cambiou de actos sagrados para actos evidentes em algumas ramificações religiosas. ¿Sí? Depois de actos evidentes, é uma recompensa proporcionada por la lei. ¿Sí? Também é um conceito de la palavra karma. É importante frisar, para que possamos compreender, às vezes algumas pessoas elas têm um conceito equivocado e mira o karma solamente como uma coisa negativa. ¿Sí? Exemplo, como eu posso falar, eu sou casado, muito bem casado, então eu vou me dar um exemplo. Imagine que você pergunta para uma esposa, como está seu esposo? E a esposa contesta, mi karma está em casa. Se a esposa contesta, mi karma está lá em casa, eu creio que o conceito de esposa para seu marido não é muito positivo. É um conceito negativo. Porque ela falou, mi karma está em casa. Mas não falou com alegria, com felicidade. ¿Sí? E ela falou com rechaço. Pero se você pergunta para a esposa como está seu esposo, e ela fala, mi amor, amor de minha vida, está em minha casa. Talvez você mire o amor da vida desta esposa e não tenha o conceito de que também é um karma. Existe karma positivo e existe karma negativo. ¿Sí? Algumas pessoas têm um conceito solamente equivocado do karma como se fosse uma coisa negativa. Só que nós vamos estudar para que podamos compreender que existe o karma negativo e existe o karma positivo. E vamos compreender também qual o conceito, como a Seichonei define a palavra karma. Isso é importante para todos nós outros. Como vamos falar de karma, vamos falar de transcender o karma, e aí nesse sentido estamos falando de los karmas negativos. Temos em sua pantalla está correto, profe? Sim, professor Renel, maravilhoso, de Colômbia, que agora cambiou para o Brasil, está aqui ajudando a professora a encontrar as palavras corretas. ¿Sí? Aproveite um abraço para minha madre argentina, ¿sí? Minha madre Marcela. Deus bendiga minha madre. Graças, ¿sí? Por carinho. Vamos estudar. O destino já está predeterminado? Essa é uma pergunta para todos nós outros. ¿Sí? Algumas pessoas podem falar, sim, o destino já está predeterminado. Pero outras pessoas podem falar, não, o destino não está predeterminado. Conforme a enseñanza Seichonoye e conforme o livro La Humanidade Exenta de Pecado, nosso destino ele tem três partes. Ele sofre influência de três partes. ¿Sí? O destino ele sofre influência, maior parte, 50% de los karmas de vidas passadas. Esse é um ponto importante. Tudo que a pessoa hace positivo ou negativo em vidas passadas, quando ela regressa novamente para este mundo, ela traz, ¿sí?, los karmas positivos e negativos de vidas passadas. Então, nosso destino sofre influência de los karmas de vidas passadas. 25% de nosso destino, ele sofre influência de pensamentos e actos atuais. Tudo que eu penso, tudo que eu hablo hoje, da maneira como eu actuo, isso pode influenciar meu destino. ¿Sí? Ou seja, esta vida eu tenho livre albedrío.
Eu posso pensar positivo, posso pensar negativo, eu posso ter em meu coração uma amargura, raiva, ressentimento. Sim, eu posso fazer coisas equivocadas, como eu posso fazer coisas buenas. Minha vida sofre influência de meus pensamentos e actos desta vida. Pero a outra parte da formação do destino é 25% da fé e esforço de la acción de los seres elevados del mundo espiritual. Poderíamos falar que nosso destino sofre influência de las vibrações de nossos antepassados. Então, 50% karma de vidas passadas, 25% vibrações de nossos antepassados, espíritos elevados de nossos antepassados, e 25% pensamentos e actos atuais. La buena notícia para você que conhece a ensinança setional, é porque tem pessoas que são muito curiosas, profe. São muito curiosas. Será que eu tenho mais karmas negativos ou karmas positivos de vidas passadas? Então tem pessoas que desejam, será que eu elegi Barrabás a Jesus? Então tem pessoas que pensam desta forma, sim? Pero o maestro Masaharu Taniguchi lhe habla neste livro, A Humanidade Isenta de Pecado, que se você participa da ensinança Seichonoye, se você aceita a verdade de que é imagem e semelhança de Deus, já é o motivo para que você possa crer que você tem muito mais karmas positivos de vidas passadas do que karmas negativos, porque você aceita a verdade. E isso é importante. Ao aceitar a verdade, eu sou imagem e semelhança de Deus, você está aceitando que nasceu para a saúde, a felicidade, a prosperidade, a alegria, a harmonia, para alcançar todas as coisas buenas que já nos foram donadas por Deus. Isso é importante. Vamos estudar. Livro, La Humanidade Exenta de Pecado. Que é o karma? Essa é a pergunta, ¿sí? ¿Qué es el karma? La respuesta de professor Masaharu Taniguchi, ¿sí? Página 75 do livro La Humanidade Exenta de Pecado. El karma es, por así decirlo, una grabación de las vibraciones mentales. En otras palabras, estamos em todo momento plantando semillas de pensamento e dia tendemos que recorrer lo que plantamos. Esta compreensão, karma é diferente de pecado. Pecado é a transgressão de la lei. El karma é acúmulo de vibrações mentales, seja positivas, seja negativas. Esta compreensão é importante para todos nós outros, para que podamos compreender. ¿Sí? El karma se manifesta quando surge a oportunidade. Eu, Fernando, posso ter karma mental, ¿sí? Que rige minha vida. Eu tenho uma crença que eu creio, ¿sí? E imagine que é uma crença negativa. Pero, por si só, esta crença não pode se manifestar. Ela necessita de uma oportunidade neste mundo de projeção para que ela pueda se manifestar. Então, nesse sentido, nós outros também vamos estudar a oportunidade. Se karma é o acúmulo de vibrações mentais, e o karma se manifesta quando surge a oportunidade, eu, mesmo que tenha karmas negativos, eu tenho que cuidar para que eu não crie a oportunidade. Pero nós outros também vamos aprender a como fazer com que a vibração negativa do karma desapareça. ¿Sí? Já falamos que o karma pode ser positivo ou negativo, pero o karma ele pode ser karma mental, verbal ou corporal. Vamos para uma nova ventana para todos vocês. Todas as informações que eu tenho em la ventana, ¿sí? En la ventana, no, en la
pantalla, ¿sí? Son del libro La humanidad exenta de pecado. Criamos karmas negativos em todos os momentos de nossas vidas. Exemplo, existe o karma da palavra, de pensamento e do corpo físico, conforme está em la tela para todos vocês. Karma da palavra, que se manifesta através da boca. Se eu utilizo buenas palavras, eu estou criando karmas positivos. Se eu utilizo malas palavras, eu estou criando karmas negativos. Um exemplo, uma pessoa pode ter a crença, eu não tenho suerte, eu sou azarado, É um karma da palavra, do pensamento. A pessoa, a vezes, habla para outras pessoas, eu sou azarado, eu não tenho suerte. Pero existe a pessoa que não habla para outras pessoas, mas a pessoa que solamente pensa, ¿sí? Tudo que eu penso está formando meu destino. Eu tenho que administrar corretamente mis palavras, mis pensamentos. O pensamento se manifesta através da mente. Se eu tenho buenos pensamentos, eu estou criando karmas positivos. Se eu tenho malos pensamentos, eu estou criando karmas negativos. Da mesma forma, meu corpo físico. Se buenas ações, utilizo meu corpo para buenas ações, eu estou criando karmas positivos em minha vida. Pero, se eu utilizo meu corpo, um exemplo, vou utilizar meu corpo, que é maior que uma outra pessoa, para pelear com esta pessoa e herir esta pessoa. ¿Sí? Eu estou utilizando meu corpo de uma forma negativa. Eu estou criando karmas negativos. Esta compreensão é importante para todos nós outros. Pero, exemplo, tem pessoas que falam assim, eu nasci para manifestar a pobreza. Eu sou pobre. Além de falar, exemplo, tem pessoas que desejam encontrar a metade da alma, sim, para ter um matrimônio maravilhoso, como o de professor Fernando, pero tem pessoas que falam, eu creio que minha metade da alma não existe. Eu não mereço uma boa metade da alma. Esta vibração está construindo o destino. Se é uma vibração negativa, que se repete constantemente, se cria um karma negativo. A proposta de entendermos que somos imagem e semelhança de Deus é utilizarmos a palavra de forma correta. E isso é o mais importante para todos nós outros. Exemplos. Vamos apresentar para vocês tipo de karmas do corpo, da palavra e do pensamento. ¿Sí? Para que nós outros podemos fazer uma avaliação. Que tipo de palavra estamos utilizando, que tipo de pensamento estamos utilizando e que tipo de karma estamos criando para que possa regir nossa vida. E isso é importante. Em la tela de todos meus amigos tem aí tipos de karma. Vamos falar primeiro do karma de corpo. Se eu utilizo meu corpo para agredir uma outra pessoa, herir uma outra pessoa, hurtar, roubar, matar, eu estou criando karmas através de meu corpo como karmas negativos. E aprendemos na enseñança, quem sembra, cosecha. Se eu sembro, eu vou cosechar. Conhecemos a verdade, sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, pero vamos utilizar nosso corpo de forma correta. Estamos visualizando, estamos vivendo agora uma situação de anormalidade através de uma pandemia, sim, onde tem o Covid-19 que está afetando a vida de algumas pessoas. Você pode utilizar seu corpo de maneira positiva para criar karmas positivos. Exemplo, utilizar seu corpo para ajudar outras pessoas, para socorrer outras pessoas, para praticar buenas, está incorreto a palavra, buenas ações. Isso significa que utiliza seu corpo de maneira
correta para criar karmas positivos. Se você ajuda as pessoas, você está sembrando. É natural com que a lei se manifeste em sua vida e em sua vida também você será ajudada por muitas pessoas. Existe o karma da palavra da boca que sale da boca. Algumas pessoas têm o hábito de ofender, difamar, criticar, falar, sim, chismes de outras pessoas, sim? Então utiliza a palavra de forma equivocada. E aí a pessoa, por não ter conhecimento da enseñança, a pessoa está criando karmas negativos. Maestro Masaharu Taniguchi habla, se você juzga ou critica as pessoas, você está roubando a dignidade das pessoas. Porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Pero eu estou utilizando minha boca, através de minha palavra, para juzgar e apontar os defeitos. Eu estou olvidando que a pessoa é imagem e semelhança de Deus para mirar seus defeitos, suas imperfeições. Eu tenho que utilizar a palavra de forma positiva. Elogiar, incentivar, agradecer, consolar. Um exemplo, nesta época de isolamento social, sim? Aislamento, meu professor de espanhol está cá, aislamento social. Nós temos muito tempo para nossos familiares, sim? Estamos vivendo na mesma casa, permanecendo durante muito mais tempo com nossos familiares. A palavra é agradecer. Agradeça seu esposo, agradeça sua esposa, seus filhos, seus padres, seus familiares. Elogios para seus familiares. Isso significa utilizar a palavra de forma correta e criar em nossa vida karmas positivos. Existe um outro tipo de karma que é justamente o karma de pensamento, o karma mental. ¿Sí? Tem pessoas que têm em seu coração a capacidade de odiar, irar, envidiar e maledicir outras pessoas. Maldecir outras pessoas. Se nós temos em nosso coração rabia, ressentimento, rancor, amargura, sim? Pensamentos e sentimentos negativos, estamos criando em nossa vida karmas negativos. Se nós sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, temos que fazer com que os karmas positivos possam aumentar em nossa vida. E aí, através del pensamento, eu posso amar, perdonar, oír, bendecir e arrepentir-se de los atos praticados de passado. Então, nesse sentido, existem 3 tipos de karmas, sim? Pero você pode perguntar, profe, mas eu não conhecia a verdade, sim? Eu não conhecia a verdade, conheci a verdade recentemente e eu utilizei meu corpo de forma negativa, eu utilizei a palavra de forma negativa, eu também utilizei o pensamento de forma negativa. E agora eu estou preocupado, porque agora, como eu sembrei muitos karmas negativos, que eu hago? Nós vamos apresentar a resposta e é o caminho e apresentar o caminho para que você possa fazer com que os karmas negativos desapareçam de sua vida. Sim? Vamos apresentar agora para meus amigos, e esse é um ponto importante, sim? Esse está em livro La Humanidad Exenta de Pecado, página 78. ¿Sí? Dentre los karmas del pasado que traemos con nosotros, los principales son, Maestro Masaharu Taniguchi, através da enseñança Seichunei, ele habla que nós, quando nascemos neste mundo, nós traemos karmas del passado. E aí ele cita 2 karmas principais, ¿sí? Que rigem a vida de algumas pessoas. ¿Sí? O primeiro karma que você vai encontrar na página 82 é que o maestro habla do conceito de que eu sou cuerpo carnal.
de la existencia del cuerpo carnal. La persona que cree que é cuerpo carnal, que cuerpo carnal existe de verdade, que ella é cuerpo carnal. Este é um karma, ¿sí? que a pessoa traz como conceito. Ela não consegue mirar, não, eu sou ser espiritual. Não, eu sou um corpo de carne. E se eu sou um corpo carnal, eu sou separado, aislado de Deus, aislado, distanciado de Deus. Deus é uma coisa, eu sou outra, sim? Então, esse é um karma que algumas pessoas traem, a maioria das pessoas traem em seu subconsciente, e algumas em mente consciente, de que eu sou corpo carnal. Esse é um ponto. O segundo karma, sim, principal que as pessoas traem, que a matéria existe. A matéria existe. E aí passa toda a sua vida peleando para lograr alcançar objetivos materiais. E não consegue transcender a matéria e visualizar a matéria como a manifestação da vida de Deus. Se eu tenho o conceito de que eu sou corpo carnal, eu sou separado das pessoas. E aí, este conceito de que eu sou corpo carnal, não hace com que eu tenha preocupação com outras pessoas. Se eu sou distanciado das pessoas, somos diferentes, a pessoa tem um conceito de que o mais importante é minha felicidade. E aí, se eu tenho também o conceito de que a matéria existe, tudo que eu desejo alcançar é para satisfazer os desejos de meu corpo. E aí, mesmo que eu prejudique outras pessoas, se eu tenho esse conceito, esses dois conceitos, eu creio que estou fazendo a coisa de maneira correta. Pero aprendemos na literatura que são karmas do passado que a grande maioria da humanidade traz. E aí nós temos que cambiar. E isso é o mais importante. Cambiar o conceito. E a palavra é expansão da consciência. Eu não sou corpo. Eu sou um ser espiritual. A matéria não existe. O que existe é a manifestação da vida de Deus. Mais informações para nós outros. Página 86. Eu invito você a adquirir livro e estudar, sim? Porque na realidade a charla de hoje, 35 minutos, é solamente para que podamos aguçar sua curiosidade, despertar sua curiosidade, para que você possa estudar cada vez mais a enseñanza Seichonoye. Duas informações importantes, sim? Página 86 do livro La Humanidad Exenta de Pecado. Existem os karmas e as vibrações da mente humana, e existe também aqueles constituídos por vibrações provocadas por la vida del hombre real, ou seja, por la imagem verdadeira, com o fim de projetar del mundo de la imagem verdadeira sua sombra para o mundo fenomênico. Esse é um ponto que você tem que sacar o livro para que você possa profundizar. São duas informações. Existem os karmas das vibrações da mente humana, de nós outros, karmas do pensamento, seja negativos ou sejam karmas positivos, de conceitos equivocados, de eu sou corpo carnal, e não tenho o conceito de eu sou um ser carnal, pero Maestro Masaharu Taniguchi ele abre que também existe karma de vibrações provocada por la vida del hombre de la imagem verdadeira. Para que você possa compreender melhor. Este é um mundo de expressão criada por la gran vida, Deus, para se auto-expressar. ¿Sí? Esse é o mundo de expressão. Existem as vibrações que vêm do mundo da imagem verdadeira para que a imagem verdadeira pueda se manifestar neste mundo de projeção. Quando eu manifesto a saúde em minha vida, eu estou manifestando um fenômeno autêntico. Ou seja,
Eu estou reflejando a perfeição da imagem verdadeira neste mundo de expressão. E aí, maestro habla aqui, quando você refleja, você está em sintonia com as vibrações que vêm do mundo da imagem verdadeira e permite com que a perfeição de Deus possa se manifestar. Uma pessoa que manifesta lá a enfermidade é uma pessoa que não está sintonizada com estas vibrações que vêm do mundo da imagem verdadeira. E, portanto, ela manifesta uma imperfeição. A ciência já provou para todos nós outros que o que existe é a luz. A tiniebla é solamente a ausência da luz. Se eu manifesto em minha vida a saúde, eu estou permitindo com que a perfeição do mundo da imagem verdadeira se manifeste como um fenômeno autêntico. Se eu não permito com que a saúde se manifeste, a enfermidade se manifeste em minha vida, mis pensamentos equivocados criaram uma condição para que a imperfeição pueda se manifestar em minha vida. Para você que perguntou, profe, eu estou preocupado porque eu tenho karmas negativos do passado e agora eu não tenho certeza o que hago. É importante que você pueda compreender como se manifesta o karma em nossa vida, se é o karma positivo, se é o karma negativo. Pero neste momento vamos falar de los karmas negativos. Existe uma causa, um conceito equivocado, uma vibração, ¿sí? E se hace necessário uma oportunidade para que o efeito se manifeste em minha vida. Vamos, exemplo, tem em sua pantalla, ¿sí? Imagine uma pessoa, ¿sí? Que ela tem a crença que quando ela sai em el vento frio, ela se resfria sempre. Sempre que toma el vento frio, ela se resfria. Mesmo que ela tenha uma crença, um karma negativo, um karma de pensamento, ela necessita ter el vento frio. Ela necessita sair de sua casa e encontrar a oportunidade que se chama vento frio, para que ela possa manifestar resfriado. Da mesma forma, Deus pode falar. Uma pessoa habla, eu não tenho sorte. É um karma de pensamento. Pero a pessoa, ela adquire uma tienda, ela compra uma tienda para ter agora um negócio. Ela tem a crença, eu não tenho sorte, e ela compra uma tenda. E aí é a oportunidade para que o fracasso pueda se manifestar em sua vida. Da mesma forma, a pessoa ela pode ter a crença, eu tenho ódio de meu padre. É um karma negativo, sim? De pensamento. Um dia, ela permite que encontre um novio, e tenha um matrimônio. Pero como ela tem uma crença negativa de seu padre, seu matrimônio pode ser influenciado pelo karma do pensamento de amargura para com seu padre, e seu matrimônio pode generar peleas e desarmonia. O matrimônio é uma oportunidade para que sua crença negativa para com seu padre possa regir sua vida. E isso é importante. Para finalizar, que professor Reinel necessita fazer uma divulgação para todos vocês. Que é necessário para que a semilla germine? Calor, umidade e nutrientes. Para que um karma negativo se manifeste, é necessário pensamentos negativos, temor, insatisfação e tristeza. Uma pessoa ela pode ter karmas negativos do passado, sim? Pero para que estes karmas negativos possam se manifestar em sua vida, esta pessoa ela precisa manifestar pensamentos negativos, temores, insatisfação e tristeza. Agora, rapidamente, isso para que você possa apenas ter conhecimento, meios de extinção del karma. Meios de extinção del karma. Sim? Aprendemos a literatura Seichonoye. Rapidamente para todos vocês.
o karma ele pode desaparecer de nossa vida por la desintegração. ¿Sí? Um dia, eu roubei uma coisa de uma pessoa. Alguns tempos depois, se manifesta em minha vida uma pessoa conhecida como sócio de bens ajenos, ladrão, e rouba uma coisa de minha pessoa. Se eu roubei de uma pessoa, eu posso ser roubado por outra pessoa. Então, o karma ele pode se desintegrar através de eu sembro, eu cosecho. ¿Sí? Pero, maestro habla também, os karmas negativos podem se manifestar, podem se desintegrar, podem desaparecer através da prática da purificação da mente. ¿Sí? Eu estou criando o sentimento de arrependimento em relação aos actos praticados de passado. Então, eu vou escrever com sentimento as vibrações negativas e vamos ler a lluvia de néctar da verdade. Item 3. Maestro habla, livro Vivir junto com Deus. Os karmas negativos podem desaparecer através de las práticas de actos contrários. Eu proporcionei tristeza a uma pessoa. Eu tomei a decisão agora de tudo que eu vou fazer para as pessoas para generar alegria. Eu prejudiquei uma pessoa. Eu vou ajudar outras pessoas. Eu falei de los defectos de las pessoas. Eu agora solamente vou falar de las qualidades de las pessoas. Esta é prática de los actos contrários. Os karmas negativos também podem desaparecer de nossa vida através de sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão. Ou seja, agradeça pelo hecho de estar vivo, por seu padre, por sua madre, por sua esposa, filhos. Agradeça tudo e a todos. Agradeça todas as coisas do céu e da terra. A verdade da vida, volume 8, habla de la importância do sentimento de gratidão. Então, não tem que sofrer por erros do passado. Entendeu que é filho de Deus? A partir de hoje, manifeste o sentimento de gratidão. E item 5, meio para a extinção do karma, prática de la meditação Shinsokan. Se dá o nome de transcendência. É você fazer a meditação Shinsokan e de adquirir a crença de que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu penso como Deus, hablo como Deus e actuo como Deus. Fazer a meditação Shinsokan todos os dias, para criar sentimento de unidade com Deus. E através da prática da meditação Shinsokan, você vai limpar seu subconsciente, porque todos os dias você está reconhecendo, eu sou filho de Deus, nasci para a felicidade, a saúde, a prosperidade. Esses são os meios de extinção de los karmas. Neste momento, vamos passar a palavra para o professor Renel, para que pueda fazer uma divulgação e regressamos com todos vocês com as perguntas e respostas. Muitas graças. Queridos amigos, mis amigos, buenas tardes novamente. Sí, agradeço por todos vocês, por las mensagens de carinho que enviado em chat de la conferência de hoje. Abraço. Eu quedo preocupado com meu amigo de Argentina, porque pode estar com selo, sempre hablo de sua esposa, professora Marcela. Então, agora eu vou enviar abraço, carinho muito grande para o professor Luiz Vasquez. Sí, abraço, sí, tenho carinho muito grande por sua pessoa também, por toda a sua família. Que bueno, que Senhor e esposa se dedicam para divulgar a enseñanza Seichonoye. A mis amigos estão falando em chat, professor, tu espanhol é excelente. Eu creio que vocês têm uma capacidade muito grande de ver a imagem verdadeira. Isso é perfeito, sim? Eu estou aprendendo e tentando falar da melhor forma possível para que você possa compreender. E agradeço sempre a América Latina por a oportunidade. Nós temos acá 9 perguntas, sim? De la conferência anterior de América Latina, provavelmente de domingo, sim? E aí vamos apresentar as respostas hoje. E você que enviar suas perguntas hoje, tem as respostas das perguntas
el próximo domingo. Perfecto, profe? Entonces, queda tranquilo. Este é para que você pueda participar sempre de las conferências de América Latina. ¿Ok? No tenemos el nombre de las personas que enviaron las preguntas, pero tenemos lo más importante, que son las preguntas. Primeira pergunta habla, ¿a qué se debe que uno de los padres o ambos quieren competir con alguno de los hijos o con todos? A pergunta é de um hijo, onde ele crê que um padre ou os padres estão sempre desejando competir com os hijos. O que eu pido encarecidamente para este hijo, que não mire seu padre como um padre que deseja competir com o hijo, ¿sí? Não. Na realidade, provavelmente seu padre ou sua madre deseja actuar de uma forma a alcançar os objetivos, ¿sí? A lograr alcançar todos os seus objetivos como um exemplo para seus hijos. E não porque deseja competir. Para este hijo que enviou a pergunta, eu pido encarecidamente que visite uma série de Seichonoye, ¿sí? Livraria desta série de Seichonoye, adquira o livro Buscando o Amor de los Padres, efectua a leitura, ¿sí? E a partir de hoje, perdona, ama e agradeça a seus padres. Não mira seus padres como desejam competir, mas visualize como uma oportunidade que você, como hijo, tem de manifestar sua gratidão, seu amor, seu carinho para com seus padres. Não deseja visualizar de forma negativa. Não vai criar um karma dele pensamento negativo. Meus padres estão competindo com minha pessoa. Não. Todos os padres amam seus filhos. Todos os padres. Alguns dos padres, eles não têm conhecimento de como manifestar o amor. Solamente isto. Pero amam. O que eu pido para você, como hijo, efetua a leitura do livro e a partir de hoje, passe a enviar solamente vibrações de amor, de perdão, de gratidão para seus padres maravilhosos. Tenho certeza que a vida de seus padres melhorará cada vez mais e sua vida também, todos os seus objetivos também vão se manifestar. São 9 perguntas, pero eu desejo falar já de duas coisas que servem para todas as perguntas como resposta. Uma, praticar a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. ¿Sí? Não importa a pergunta, haga a meditação Shinsokan todos os dias. Criar intimidade com Deus. ¿Sí? Hacer a meditação Shinsokan é adquirir a crença, a certeza, a fé. Minha vida é regida por la voluntad de Deus. E Deus, como Padre, deseja a saúde, a felicidade, a prosperidade, a harmonia, solamente coisas buenas em minha vida, sua vida e na vida de todas as pessoas. Então, seja apaixonado por la meditação Shinsokan. Por la manhã, por la noite, sempre. E se desejar, durante o dia, pode ser a meditação Shinsokan. Esse é um ponto. O outro ponto que serve para todas as respostas, efetuar a leitura todos os dias da Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad. E efetuar a leitura de palavras de la verdad, de livros que hablam de la verdad. Toma a decisão. Nós outros estamos em quarentena, em la grande maioria dos países. Significa que você tem tempo. Nosso presidente doutrinário falou hoje. Elija durante o dia 1 hora, 2 horas, para que você pueda ter contato com palavras de la verdad. 8 às 9, saque o livro e lê 20, 30, 40 páginas que hablam de la verdad. Se eu hago a meditação Shinsokan, estou efetuando a leitura de livros, eu estou sintonizado com Deus. E todas as dificuldades desaparecem e as graças de Deus se manifestam de forma natural em nossa vida. Então, são duas coisas que temos que fazer naturalmente em nossa vida. Exemplo, você não toma banho
todos os dias, banho todos os dias, está correto, profe? Sim, todos os dias não toma banho? Eu creio que sim. Professor Vasquez, não tenho certeza. Sim, professor Vasquez também, porque a professora Marcela exige. Se toma banho todos os dias, é um hábito. Haga de la meditação Shinsokan e de la leitura de palavras de la verdade um hábito positivo. Para que você possa fazer todos os dias e permitir com que as graças de Deus possam se manifestar em sua vida. Pergunta 2. A que se deve que uma pessoa cambie sua forma de trabalhar de um dia para outro? Mi assistente, antes de que passara a contingência, estava trabalhando bem e fazendo o que se solicitava, pero desde que hacemos home office, lo que pido lo hace incompleto, ou não lo executa argumentando que ella não lhe vê útil e dizendo que é uma perdida de tempo. Aqui sua assistente cambiou a postura, sim? E aí eu pido para você, será que você também não cambiou o conceito de sua assistente? E não está mirando solamente as atitudes negativas de tu assistente? Será que você está elogiando sua assistente? Ele pode fazer muitas coisas equivocadas, pero tenho certeza que faz algumas coisas corretas. Será que você está elogiando? Está reconhecendo? Está manifestando sua gratidão a seu assistente? Esse é um ponto. Claro, você é a pessoa responsável. Se você tem um assistente, seu papel, sua tarefa é chamar seu assistente, sim, e orientar corretamente com amor. Não é orientar nerviosa, sim, falar palavras agressivas. Não, chamar com bastante amor seu assistente e perguntar o que passa. Talvez seu assistente tenha alguma dificuldade em sua vida que você não tenha conhecimento. Esse é um outro ponto que você tem que evaluar. Mas uma coisa, a vezes, eu não estou falando que ocorre sempre. A vezes, nós temos tanta certeza que estamos corretos, que mesmo que o outro hable, eu não percebo, me errou, porque eu tenho certeza que estou actuando de maneira correta. Como sua assistente está falando que não vê necessidade de fazer a tarefa, porque é um tempo perdido, por que você não aproveita para evaluar o que tem de verdade em la frase de sua assistente? Não veja como uma crítica, pero será que a tarefa não pode ser hecha de uma forma diferente? E sua assistente, actuando de maneira negativa, pero está demonstrando para você que pode ser hecha de uma forma diferente. Então, o que eu pido encarecidamente? Serena seu coração, você tem um bom assistente, era uma pessoa maravilhosa, pero agora, depois da quarentena, depois de home office, está actuando de uma maneira diferente. Com seu coração, seu amor em seu coração, habla com sua assistente, intenta entender o que passa para que você possa tomar a melhor decisão. ¿Sí? Se é possível melhorar, ou se você tem que cambiar seu assistente. Pero cambiar de assistente é o mais sencillo. Não, aproveite para evaluar el todo, seu coração, el serviço, para que depois você possa tomar sua decisão. Isso é importante. Pergunta 3. Me duele intensamente las lombares e rodilha direita. Também estou em tratamento de depressão. O livro, para que você possa adquirir e estudar, é assim se concretiza el bem. ¿Sí? Se tem dolor en el cuerpo, la rodilla, maestro habla que la rodilla é relacionamento, ¿sí? Quando eu tenho dolor em la rodilla, significa que eu estou peleando com uma pessoa da família ou uma pessoa cerca de minha pessoa. Eu estou em desarmonia, ¿sí? E aí há um atrito. Então significa que eu tenho que mirar meu coração
E eu tenho que visualizar, será que eu não tenho que perdonar alguma pessoa? Será que eu não tenho que manifestar minha gratidão a alguma pessoa de minha família ou que está cerca de minha pessoa? Será que eu não tenho que amar mais estas pessoas? Se está se manifestando como um dolor em seu corpo, tem que mirar seu coração. Que sentimento eu tenho em meu coração para que eu possa atrair uma situação que tenho dolor em meu corpo? E aí, o livro, assim se concretiza ele bem, vai ajudar. Recuerda de Shin Sokan e leitura de sutra e livros. Então, haga a oração, visualiza seu corpo com os olhos de Deus. Mi corpo é corpo de Deus. Sendo o corpo de Deus, é perfeito. Você falou de depressão, mas isso abre na literatura que a vezes nós miramos solamente nossa dificuldade, nosso problema. E aí, Maestro habla que sempre que surge uma dificuldade em nossa vida, é uma grande oportunidade para que eu possa ajudar outras pessoas. Em la literatura setionei aprendemos que a depressão desaparece quando eu ouvido de minha pessoa e eu desejo utilizar minha capacidade para generar felicidade, saúde e prosperidade a outras pessoas. É uma oportunidade para que você possa donar seu amor a outras pessoas. Ok? Pergunta 4. Como ajudará minha amiga que tem muitos dolores em la cabeça? Você, como amiga, pode fazer várias orações. Você pode fazer a meditação Shisokan, visualizando sua amiga envolta na luz de Deus. Você pode llenar uma forma humana para sua amiga. Sim? Você pode ler a lluvia de néctar de la verdade, visualizando Deus se manifestando em sua amiga. Pero você também pode regalar um livro de la enseñanza Sechoné para sua amiga. Você pode invitar sua amiga a mirar, sim, as charlas de Sechonoye todo martes e domingo por la internet para que ela tenha conhecimento. Quando se fala de cabeça, nós outros aprendemos, sim, cabeça ela tem uma correlação com padres superiores e antepassados, sim? E dolores constantes na cabeça é que às vezes a pessoa ela pode estar em desarmonia, sim? Com seus padres, não está manifestando gratidão a seus antepassados, não tem uma boa relação com seus jefes. Então, a prática da enseñanza Sechonoye vai permitir com que você pueda se harmonizar em seu coração. E aí, ao viver em harmonia com tudo e com todos, manifestando o sentimento de gratidão, a dolor da cabeça desaparece. ¿Sí? Teremos aqui mais um minuto para mais uma pergunta. Buenas tardes, mi nombre es Ivana, soy de Argentina e quisiera saber como hago para ver a imagen verdadeira de mi hermano. Bueno. És um chico ao que sempre está ajudando e dando. És um chico ao que sempre estamos ajudando e dando afecto, pero cada vez que se molesta por algo contesta de maneira fria e enojada a minha mamá, como se lhe tivesse muito ódio. Ademais, há vezes que tomou muito álcool e vino direto a romper coisas na casa. Muitas graças. Na realidade, é uma irmã que deseja ajudar a seu irmão. ¿Sí? Essa é a essência da pergunta. Tu irmão, ele não tem uma boa relação com a madre. ¿Sí? E é positivo que você, como hija, pode falar com sua madre para que sua madre possa recordar como foi o embaraço de seu irmão. Se sua madre quedou contenta, ou se sua madre e seu padre estavam preocupados com alguma dificuldade, sim? E quando quedou embaraçada, não manifestou sentimento de alegria e gratidão. Mas isso habla que o espírito, o primeiro dia que a madre está embaraçada, recebe a vibração de la madre, principalmente de la madre. Se a madre não quedou contenta com o embaraço, o espírito recebe o rechazo de la madre e traz de maneira inconsciente esse rechazo
E aí, a vezes, atua de maneira negativa, como se tuviera ódio profundo da madre. A madre tem que fazer purificação da mente, oração de perdão para este filho. Agora, você, irmã maravilhosa, o que você tem que fazer? Você tem que cambiar de conceito equivocado de irmão, que toma, que queda nervioso, que prejudica a madre, para mirar a perfeição, a imagem verdadeira de seu irmão. Essa é a proposta. Você tem que abandonar o conceito de que seu irmão ele prejudica a sua madre, ele rechaça o amor de sua madre, ¿sí? Para mirar a perfeição. A meditação Shinsokan é extremamente positiva. Mas você, por que você, como irmã, adquira um quaderno e haga diário de elogios para seu irmão. A partir de hoje, uma vez por dia, escreva frente e verso de la hoja, solamente elogios. É hijo de Deus, é perfeito, é amoroso, é harmonioso, tem capacidade infinita, para que você pueda reconhecer a perfeição de seu irmão. Claro que é uma orientação para sua madre, para você, mas você também pode regalar uma revista de Seiichi no Ie, um livro de Seiichi no Ie para seu irmão, para que ele também tenha contato com a enseñança Seiichi no Ie. Meus amigos, agradeço por a oportunidade. Mais adelante estaremos juntos um outro dia para que podamos estudar cada vez mais a enseñança Seiichi no Ie. Desejo que você aproveite esse momento que estamos vivenciando em nossa vida, que é diferente, para que pueda se aproximar cada vez mais de Deus, para criar uma intimidade maior com Deus, para que você pueda manifestar todo o seu carinho, todo o seu amor a seus familiares e viver como um verdadeiro filho de Deus. Que Deus bendiga, que a saúde, a felicidade, a prosperidade seja uma constante em sua vida. Agradeço por mais esta oportunidade. Muitas graças. Muitas graças.